Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Singularidade Organizacional, o nosso workshop hoje, que fala quando a inteligência emocional deixa de ser ferramenta e passa a redesenhar a própria arquitetura da organização, com o nosso convidado especial, Valdir Mesquita Júnior. O meu nome, para quem não me conhece, é Simone Mitchens. Eu sou presidente do BPA, sou membro do BPA há 8 anos e presidente há quase 5 anos. O BPA, para quem não conhece, é uma instituição, uma fundação sem fins lucrativos. O nosso propósito aqui é apoiar o sucesso profissional dos brasileiros abroad, aqui nos Estados Unidos. O BPA começou como um grupo de WhatsApp pelo nosso fundador Sérgio Landau em 2008 e também 10 voluntários, amigos deles, que organizaram o VPA. E nós passamos de um grupo de WhatsApp, tivemos 11 anos de grupo de WhatsApp e passamos para uma instituição formalizada, organizada, há 5 anos atrás. Nesse ano, em setembro, nós temos a celebração de aniversário de 18 anos do BPA no total. Hoje nós temos BPA eventos em Miami, Nova York e Atlanta. Para quem também não conhece, o BPA é uma organização híbrida. Nós temos eventos presenciais, 5 eventos presenciais por ano em cada chapter, e nós temos eventos online, como esse e outros, para também ficarmos conectados. Juntamente temos uma plataforma exclusiva para o BPA, que é tipo como se fosse um LinkedIn, mas somente para membros do BPA. Hoje aqui dentro nós temos profissionais, liberais, empreendedores, executivos. Também nós temos estudantes brasileiros que estão estudando abroad, estudando aqui nos Estados Unidos. E nós nos organizamos por quê? Aqui dentro do BPA, nós todos estamos buscando por conexões, porque morando abroad fica um pouco mais de desafio. Nós temos que ter uma rede. No Brasil, nós temos amigos, nós temos conhecidos, nós temos professores, colegas, e aqui nos Estados Unidos a nossa rede fica mais limitada. Então, o BPA vem para preencher essa lacuna. A maioria dos nossos membros, 95% dos nossos membros, eles já estão nos Estados Unidos no mínimo há 5 anos. A maioria está há mais de 10 anos. Tá? Nós somos 98% bilíngue dentro do BPA e nós apoiamos todos os profissionais que estão já estabelecidos aqui dentro dos Estados Unidos no momento. Então, esse é um pouquinho de como é o BPA, como funciona, e nós esperamos vê-los em um próximo evento presencial ou online, e também, quem sabe, eventualmente, como membro. Com isso, vamos ao nosso workshop de hoje, é, que você vai aprender aqui conosco. 5 benefícios para vocês que estão aqui, líderes que desejam transformar os seus negócios com AI. Então, aqui hoje, o Mesquita vai ajudar vocês a identificar riscos competitivos antes que concorrentes avancem, evitar desperdícios em projetos de AI e desperdício e mal implementados, compreender um roteiro claro para a transformação digital que vem aí, está batendo, nem abatendo, está arrombando as portas dos negócios ultimamente, entender como os líderes e equipes evoluem na era do AI, e implementar mudanças de forma segura, gradual e com baixo risco. Valdir Mesquita Júnior, ele atua no Consulado Geral do Brasil em Miami como Senior Trade and Investment Advisor na SECOM e analista sênior da ciência, tecnologia e inovação no SecTech. Ele é especialista em conectar governo, negócios e tecnologia, apoia empresas, startups e investidores brasileiros na expansão de oportunidades aqui nos Estados Unidos.
Ou seja, nós estamos em muito boas mãos. Mesquita, seja bem-vindo. Obrigado, Simone. Só uma pequena correção, né? A gente vai falar sobre inteligência artificial, não emocional, mas Oh, a minha inteligência emocional precisa de como diz, um upgrade. Inteligência artificial, por favor, gente. eu Ah, queria pois o não. outro detalhe é que todo o conteúdo que vai ser compartilhado aqui hoje ele é a nível educacional, tá? Então, não é uma consultoria para detalhes e algo mais profundo. Vocês precisam falar com o consultor e no final nós vamos dar os próximos passos onde vocês podem achar informações. E também, vocês podem, por favor, anotar todas as perguntas que vocês tiverem e depois da apresentação, no final da apresentação, o Valdir vai passar, abrir o microfone para perguntas. Bom, pessoal, antes de mais nada, o interessante é que vocês me chamem, né? Eu tenho três nomes, é Valdir, Mesquita, Júnior, então em cada lugar alguém me chama com um nome diferente, né? Então, no consulado eu sou o Mesquita para a maioria das pessoas e Júnior para alguns dos mais próximos a mim. E Valdir sempre foi meu pai, então eu nunca, não estou acostumado com ninguém me chamando de Valdir. Então, aqui vocês podem me chamar de Mesquita ou de Júnior, como vocês desejarem, tá bom? Queria te agradecer, Simone, pelo convite, agradecer a toda a organização da BPA, todos os diretores, agradecer a presença de todos vocês também que estão aqui prestigiando esse webinar. E a ideia é essa, eu estou aqui para primeiro, como bem disse a Simone, trabalhar a questão educacional, né? E depois, eu não sou o dono da verdade, eu estou trazendo aqui um conteúdo que está sendo divulgado, que está sendo difundido por especialistas, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Ex-professores, consultores técnicos, pessoas que estão no mercado há muitos anos. Então, a minha ideia aqui é realmente tentar passar para vocês o que eu estou escutando dessas pessoas, que muitos deles estão vindo da Singular University, né, e explicar para vocês como que as organizações podem trabalhar para não ficarem para trás. Essa é a ideia, né? Então, a gente vai falar aqui sobre alguma coisa do passado, esses consultores, essas pessoas com quem eu estou trabalhando, que eu estou ouvindo, que eu estou acompanhando, eles são pessoas que já escreveram livros, né, 12, 15 anos atrás, então eu tenho. A gente vai falar aqui de alguma coisa relacionada às organizações exponenciais 1.0, organizações exponenciais 2.0, que são todos eles conteúdos de pessoas que são realmente especialistas na área de tecnologia, e não só na área de tecnologia, na área de negócios, de organizações como um todo, né? Então, para começar, eu queria fazer uma surpresa para você. O assunto tem a ver com AI, né? Então, a gente vai ter que trazer um assistente aqui. E eu estou trazendo a minha assistente, que se chama Consuelo, e eu queria que ela se apresentasse para vocês. Olá, pessoal. Eu sou a Consuelo, a assistente virtual do Júlio Mesquita. Estou super animada de estar aqui com vocês nesse webinar sobre organizações singulares. Vou ajudar com exemplos, comentários rápidos e dar aquela levantada no papo quando ele me chamar. Vamos deixar esse evento ainda mais legal? Então é isso, tem tudo a ver. Vocês têm escutado, né? Ela vai estar participando comigo aqui e em algumas ocasiões eu vou pedir para ela dar alguns exemplos ou comentar de alguma forma. Mas enfim, se trata de inteligência artificial, se trata de como projetar as empresas, né, para essa nova era, para esse novo mundo. Então, sem muitas delongas, vamos começar com esse negócio, porque a gente tem 30 slides e eu vou tentar ser o mais rápido possível. É uma apresentação que eu fiz no passado para uma outra ocasião, e eu sei que Simone pediu para eu ser, no máximo, né, temos aqui, a gente tem 1 hora e meia, não é isso, Simone? Nós No temos até as 8h30, correto? Isso. Então, eu vou tentar ser o mais rápido possível para sintetizar todas essas informações, porque a gente tenha tempo para as perguntas, né? Porque senão a gente vai ficar aqui. Já são só de introdução foram 6 minutos. Então, vamos lá, né, gente? Olha aí, o título da organização, vocês estão acompanhando, eu sugiro que vocês ah, coloquem a apresentação em full screen para vocês não perderem nada. E aqui eu vou fazer simplesmente uma pequena apresentação, né, deixa eu só dar um OK aqui sobre a apresentação. A gente tem um Brandcamp aqui que vai identificar
o setor que a gente está na apresentação. Então, a gente tem um problema. Vocês conseguem ver meu mouse também? Sim, não? Vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Sim, Tá. estamos vendo o mouse e estamos te ouvindo bem. E adorei essa introdução aí da inteligência artificial. Que legal. Aham. Então, a gente vai falar alguns slides sobre o problema que a gente quer tratar, né? Depois sobre a arquitetura dessa solução. Depois a gente vai falar um pouco das pessoas que estão envolvidas nessa solução. Por fim, como que a gente vai tentar migrar do que existe hoje para o que supostamente os especialistas estão tratando como o essencial, né? E depois a gente fala um pouquinho do futuro aqui, que é a última parte da apresentação, tá bom? Então, olha aí. Primeiro deixa eu só jogar uma ideia que pode soar exagerada assim nos primeiros segundos, né? Mas fica comigo aqui que vocês vão entender depois. Por que a inteligência artificial não é mais uma ferramenta e que a gente encaixa na organização, né? Ela é uma força reescrevendo a organização. Deixa eu refazer aqui, refrasear, né, esses meus tópicos aqui, que eu escrevi uns tópicos para me ajudar. Mas a verdade a inteligência artificial não é mais uma ferramenta que a gente encaixa na organização. Ela é simplesmente uma força reescrevendo o que uma organização tem que ser, ou o que uma organização é de verdade, né? Então, não estou falando aqui de produtividade, não. A gente está falando aqui de algo que é da própria estrutura da empresa, da própria razão da empresa ser. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho a história, né? E para entender isso melhor, o futuro dessa estrutura, primeiro a gente precisa entender por que ela existe. Vamos voltar um pouquinho no tempo para explicar aí o que é que a gente tem para falar Deixa eu só configurar esse negócio aqui, porque senão eu não vou conseguir passar os slides, né? Então, para entender o futuro dessa estrutura, primeiro precisamos entender por que ela existe. Então, vamos voltar aí 90 anos nessa história. Olha só, em 1937, um jovem economista chamado Ronald Coase, eu acredito que alguns de vocês aqui, os que gostam de economia, conhecem, escreveu um artigo que virou um clássico. O nome do artigo é The Nature of the Firm, a natureza da firma. E rendeu para ele um prêmio Nobel. Esse prêmio Nobel só veio a acontecer alguns anos depois. Ele escreveu o artigo dele, o paper dele, em 1937, e ele só ganhou esse prêmio Nobel em 1950 e alguma coisa. Então, praticamente, o que é que ele defendeu aí? Ele deu a resposta que organizou o mundo corporativo por quase 90 anos. Foi tão importante que 50 anos depois rendeu ele o Prêmio Nobel de Economia, como eu acabei de dizer, né? É a tese desmoradora, assim. Eu poderia dizer que é simples, mas ao mesmo tempo é algo que as pessoas ficam imaginando assim, né? Como é que o cara parou para pensar nisso? Ninguém nunca perguntou por que as empresas existem e ele chegou e escreveu um paper para desenvolver essa ideia do porquê dela existir. Então, é simples. Coordenar gente pelo mercado é caro. Então, a empresa precisava pensar em algo do tipo: o que é que eu faço para baratear as minhas negociações, o que é que eu faço para baratear a busca das informações que eu preciso para fechar contrato, para fiscalizar, enfim. Essa era a grande demanda nas empresas na época que ele estava escrevendo esse paper, e ele identificou que para desenvolver tudo isso era muito melhor colocar essas pessoas dentro da empresa. E foi aí que surgiu a hierarquia que a gente conhece. As camadas de gestão nasceram para observar, para absorver os custos, né? E melhorar o mercado de uma forma que fizesse sentido para eles não precisar buscar fora, né? Então, foi criado toda uma estrutura interna dentro da empresa, e essa estrutura interna hoje é o que conhecemos como o organograma da empresa. É a estrutura hierárquica que a gente vê. E essa estrutura hierárquica, ela vem desde então até meados de 2000 e alguma coisa, que a coisa começa a mudar. Mas, assim, Ronald Coase, né, não esteve sozinho nessa jornada. Vejamos a linhagem de gênios que passou um século refinando essa ideia na tentativa de melhorar ainda mais. Então, junto com Coase, a gente teve outros
pensadores. O Robert Simon, que foi Nobel de 78, que mostrou que a gente decide com racionalidade limitada. Ninguém tem toda a informação, nem todo o tempo infinito, né? Então, a organização existe para ajudar a gente a tomar decisões boas o suficiente. Não era o suficiente, mas era boas o suficiente. Depois veio o Clayton, o Christensen, de Harvard, que trouxe o dilema do inovador. Conforme a empresa cresce, ele defendia a ideia de que conforme a empresa cresce, é justamente o que faz vencer, o que impede de se reinventar. Então, deixa eu refrasear isso de novo. Conforme a empresa cresce, é justamente o que fez vencer o que impede dela se reinventar. Dá para entender, né? Eu acho que sim. E os pequenos sempre chegavam para desrompê-las, né? Essas empresas aí que estavam pensando que não tinham como serem batidas. Então, os pequenos vinham por baixo, terminavam um preço mais barato, custo mais barato, terminavam chegando próximos delas. Aí. Então, depois veio o General Stanley McChrystal. A teoria do McChrystal ele descobriu no Iraque, na prática da hierarquia rígida, não acompanhar um inimigo em rede, e criou o conceito de times e times. Eu estou vendo aqui uma filhinha aqui. Repara no fio que liga todo esse pessoal. De Coase até McChrystal, todo mundo tentando resolver a mesma coisa, todo mundo tentando resolver os custos e os limites de coordenar pessoas. Era isso que se pensava que era a solução para as empresas, né? Então, vamos lá passar para o próximo slide. Tá, esses caras aí que eu acabei de comentar, né? Me distraí aqui, terminei não passando no slide, mas o Ronald Coase, o Herbert Simon, o Clayton Christensen, o Stanley McChrystal, todos eles foram os pensadores que estavam tentando defender a ideia de reduzir os custos de coordenar da empresa. Então, essa é a linhagem, né, que a gente vai ter como base para defender a ideia de que o que está acontecendo agora vai derrubar tudo isso aí, vai destruir todo esse negócio, né? Então, seguindo em frente, a gente tem a questão que é importante ser dita aqui, tá? A cunha fiduciária, custo de coordenação. Veja bem, vem a pergunta que é simples: se o custo de coordenar e de executar colapsa, a gente ainda precisa de uma organização? Essa é a pergunta que se fazia. Aí, óbvio, precisa sim, né? Só que por um outro motivo, não é mais pelo custo da organização, pelo custo de ter essas transações internas da empresa, e sim por uma questão diferente. A empresa deixa de existir para coordenar e passa a existir como um container de propósitos jurídicos, de responsabilidade, né? Porque quando entra a IA, ela consegue executar o julgamento. A IA não consegue executar o julgamento e a responsabilidade, que só um humano pode fazer, né? Então, ela entra simplesmente para automatizar os fluxos dos processos internos dessa empresa. E vem acontecendo isso desde a época que surgiram os ERPs da vida, né, os SaaS que a gente conhece. Mas só que com uma certa limitação. O que está acontecendo agora é algo realmente bem diferente, e a gente vai entender o porquê. Então, aqui você vê aqui, ó, a execução por IA, ela vai ficar sempre aqui rodando na velocidade de máquina, e os humanos eles vão ficar sempre nesse canto aqui, que é a cunha fiduciária, que é a responsabilidade pelas questões as questões de desenvolver a empresa como um todo, no sentido de para onde que ela vai, as estratégias, e também cuidar da liability, né? Cuidar das questões legais da empresa, cuidar das questões, enfim, coisas que só os humanos podem fazer e as máquinas ainda não sabem fazer isso, e se um dia souberem fazer, aí vai ser uma outra apresentação. Então, vamos chamar aqui um pouquinho a Consuelo para ela dar comentar alguma coisa sobre isso. Consuelo, você pode comentar aqui alguma coisa? Olha só, resumindo, a IA vai virar a funcionária mais rápida da empresa, mas nunca vai poder assinar embaixo como responsável. Essa parte só a gente fez. Pois bem, então é isso que a gente tem que levar em consideração, né? A empresa vai passar a ser apenas a operação
daquilo que a máquina não pode fazer e que não vai poder fazer, eu acho que nunca. Então, para isso, a gente tem que pensar aqui na ruptura. A parte central, o que acontece quando o custo de coordenar cai perto de zero? É uma pergunta. Quando buscar negociar, quando buscar decidir, monitorar e até mesmo a memória da empresa, né, podem rodar os sistemas de IA em velocidade de máquina. Bom, o que acontece quando tudo isso que a gente está falando aqui agora é resolvido? É isso que a gente está querendo buscar. A resposta é que tudo que Coase criou e todos esses seguidores de Coase criaram cai, se inverte por completo. A justificativa econômica da firma tradicional não enfraquece, né? Na verdade não enfraquece, mas ela simplesmente colapsa, acaba. A empresa não some, ela continua como um invólucro de responsabilidade, com tênis legais, guardiões de propósito, mas a hierarquia lá dentro deixa de ser o jeito principal de fazer o trabalho acontecer. E o sinal já dá para ver, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo. Os agentes conseguem perceber, decidir, agir, aprender ao longo dos fluxos, que antes exigiam camadas inteiras de pessoas coordenando. Então, os agentes de AI vão realmente substituir essas pessoas, e mais na frente, nessa apresentação, a gente vai entender o porquê. O mais importante nem é que eles executam tarefas, é que eles melhoram o próprio fluxo enquanto executam. Então, você tem, além de eles executarem as tarefas muito mais rápido, com mais precisão, eles ainda aprendem, né, nesse ciclo recursivo e termina fazendo com que a coisa se torne ainda mais sofisticada. Então, não pode deixar, a gente não pode ignorar isso aí, né? Vamos para o próximo slide aqui, que é... E se a lógica colapsou, por que tantas empresas ainda tropeçam a adotar o IA? É aquilo que eu estava conversando com Simone antes de iniciarmos essa apresentação. A resposta é um erro de categoria que custa caro. 80% dos projetos de IA falham, e não é por acaso. As empresas injetam nesse IA, nesse fluxo humano aí, né? E termina que se complicando. Você vê nesse primeiro quadro aqui, nessa primeira animação, as empresas são montadas em torno de fluxos de humanos, de humano para humano. Aprovação, gargalo, validação, tudo desenhado para a gente. Aí você joga IA nesse ambiente aí, né? Um ambiente velho, um ambiente que... E só automatiza os gargalos do modelo antigo. O que vai acontecer? Bom, o exemplo que eu vou dar aqui é aquilo que aconteceu quando a TV surgiu. As pessoas praticamente desenvolviam... a TV surgiu, mas ainda estávamos trabalhando só com os anúncios de rádio. Então, tínhamos as agências produzindo conteúdos para a rádio. Então, elas estavam acostumadas àquilo. O que é que eles fizeram? Eles simplesmente pegaram aquele conteúdo que estava sendo produzido para a rádio e colocaram para a TV. Então, a gente não resolveu nada. E é mais ou menos isso que pode estar acontecendo nesse primeiro momento. As empresas estão tentando aplicar o IA, mas em cima desse IA aí remendado no legado. E não pode ser. A ideia interessante aqui, que os especialistas estão trabalhando, é que a gente precisa desse ambiente nativo de IA, desenhado para máquinas e supervisionados por humanos. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Então, deixa-me mostrar esse erro em um único quadro, porque ver a diferença muda tudo. Nesse quadro da remendar aí, né, desses projetar, é interessante. A parafusar inteligência diferente de projetar com inteligência. Então, quando se aplica o AI aí num modelo antigo, nesse organograma velho, o que é que acontece? Atrito mais profundo, coisas que terminam não funcionando, né? O resultado são faíscas, atrito, conflito, decisão, batendo na cadeia, enfim, é complicado. Não dá para a gente... Já está sendo demonstrado na prática que aplicar o AI dessa forma não funciona. Do lado direito, a gente já vê o projetado. O projetado já é algo diferente. Os agentes entram nas próprias junções do fluxo de trabalho, não tem atrito, porque a inteligência não é um apêndice, né? Ela faz parte do tecido. E a lição é essa: não dá para fazer a transformação puxada para a inteligência sem olhar antes com honestidade para a arquitetura velha, sobre a qual você está construindo.
Então, se não é remendar, qual é a nova lógica? Ela começa por posicionar o humano em relação à máquina. Essa é a nova lógica. Esse é o ponto em que eu mais quero que fique gravado aí na cabeça de vocês. Isso aqui não é sobre tirar gente das organizações, é sobre tirar gente de lugares errados, ou de lugares errados. Na empresa tradicional, o trabalho anda de humano para humano. Passa pela aprovação, pela camada que só repassa, por reuniões, status, enfim, pelo imposto da coordenação, como o Coase defendeu, né, por 90 anos. Já na empresa nativa de IA, a coisa é diferente. O trabalho passa por camadas de inteligência. A gente vê o humano fica acima do loop, definindo limites, validando resultados, cuidando de exceções. É isso, a diferença é essa. O humano é o portão para cuidar do que a inteligência artificial pode fazer e que faz melhor do que o próprio ser humano. Dito isso, essa nova lógica precisa de um nome, né? E de uma forma a gente apresenta aqui o conceito que organiza tudo que vem a seguir. Conceito central, a singularidade organizacional. Por fim, a gente vai entrar no quesito da arquitetura dessa solução que tanto se fala aí pelos especialistas. Né? O conceito central é esse ponto de virada que tem nome, a gente está chamando aí de singularidade organizacional, que é o nome dessa palestra, né? O nome desse webinar. É a hora que a velha lógica de operar a empresa quebra e precisa ser reescrita em torno da inteligência, e não mais em cima da hierarquia. Então, a eletricidade colapsou as fábricas de velas. Né? Então, a gente tem a inteligência artificial aí que vai colapsar a coordenação. A gente vai precisar mais de coordenação. Né? Deixa eu ser preciso com esse conceito aqui. O colapso de domínio é quando a inteligência transforma um campo que era limitado por expertise num campo limitado por capacidade de computação. Eu peguei essa frase aqui de um livro que eu achei interessante. Então, é aí, nas palavras dos pesquisadores, aquele domínio fica resolvido. Então, a gente tem a máquina resolvendo aí essas questões que o humano tem dificuldade de resolver, né? Por conta da questão do ego, por conta da questão emocional, por conta enfim, uma série de coisas que atrapalha. E a máquina não tem isso. Então, para a gente conseguir aqui o conceito, precisa de um destino concreto. Né? Então, o que a gente vai fazer com tudo isso aqui? Vamos ver a arquitetura, para onde as organizações estão indo. A partir daqui, a gente começa a ver as mudanças de fato. Né? Olha só, está aparecendo aqui o EXO 3.0, que é o que eu tinha discutido lá no início. Né? Esse conceito todo está vindo de equipes de especialistas que estão escrevendo desde a organização exponencial. Esse EXO 3.0 significa organizações exponenciais 3.0, mas a gente já teve há 12 anos atrás o EXO 1.0 e há 4 anos atrás tivemos o EXO 2.0. Só que todos eles caíram, porque eles tratavam de assuntos que não estavam relacionados à tecnologia de hoje. Né? Então, o Expo 2.0, ele até visualizou algumas coisas que a gente pode dar como exemplo, o Uber, a empresa Uber, a própria Amazon, que era tratar de acontecer fora da empresa. Imaginem vocês que o negócio do Uber não acontece dentro da empresa. Não. O negócio do Uber acontece na rua, entre o motorista e o cliente. Então, é totalmente diferente. O Exo 2.0, né, ele tratava disso. Né? E o 3.0 vai tratar agora dessa questão que a gente vai conversar aqui agora. Mas vamos chamar a Consuelo, porque ela está aqui querendo falar, hein, gente? Vamos ver o que ela tem para falar aí. Eu só queria dizer que o Excel 3.0 é tipo modo difícil ativado. Agora, não é mais sobre crescer rápido fora da empresa. É sobre reescrever a própria empresa por dentro com o IA. O jogo mudou completamente. Pois é. Então, para isso, a gente tem o MTP aqui, que, na verdade, é algo que foi desenvolvido no Exo 1.0, que é o propósito massivamente transformador, que hoje, na Expo 3.0, vira um protocolo. É o motor para a gente definir aí essas outras duas estruturas, essa arquitetura aí que a gente vai chamar de Drive, vai chamar de Shape.
né? Eu não vou entrar em detalhes em todos os detalhes, o que significa, né? São acrônimos, né? Drive significa arquitetura de decisão, o D, né? Na verdade, o R significa aprendizado recursivo, o I, mas a gente não vai ter tempo para entrar em todos eles. É só para vocês terem uma ideia de que a arquitetura para colocar IA dentro de uma empresa parte do princípio que a gente tem que ter um protocolo. Esse protocolo vai cuidar do drive, que seria o chassi do carro, vou usar. E também temos também o shape. O shape seria um pouco a parte que mantém a resiliência do negócio, né? Então, a gente pensando no carro, o shape seria a carroceria do carro, é o que cuida do balanço do carro, enquanto o drive seria realmente o motor. Então, uma vez dito isso, a gente passa a ter aqui, se esse destino tem um motor, vamos abrir agora o capô e olhar o que faz a inteligência girar, né, dentro dessa arquitetura aí. Aqui vale a pena falar um pouquinho desses três aqui, né? A gente vai falar aqui do drive, no motor de inteligência, que gera vantagem quando todos têm o mesmo modelo. Essa é uma pergunta que se faz bastante. Pô, se todo mundo vai ter a mesma estrutura, o que é que eu vou ter de vantagens, né? Então, vamos abrir aí o motor do Drive, que gera vantagens competitivas na era agêntica. Quero destacar essas três peças aí. A primeira é a arquitetura de decisão, uma ideia que vem de Jeff Bezos, né? Separar a porta de mão dupla, que dá para voltar, da porta de mão única, que não dá para voltar. O que significa isso? Olha, o que não dá para voltar é justamente a decisão de você comprar uma empresa, uma startup para unificar sua empresa e você bateu o martelo, pagou, fez. O exemplo do Elon Musk, quando comprou lá o X. Não dá para voltar isso mais, né? Inclusive, ele tentou voltar e teve aquele processo todo e ele teve que fazer e dar sequência. E o que não dá, e o que dá para voltar são aquela ação do tipo, vou comprar o café para servir para os meus clientes. Bom, mas o fornecedor desse café aqui é muito caro. Vamos trocar. Não quero mais comprar com ele, vamos comprar com outro, ou não comprar, ou substituir. Enfim, essas são as portas que podem é, voltar, né? Então, foi um exemplo que Jeff Bezos deu, que eu peguei aqui para a gente trabalhar. Então, a porta reversível ganha velocidade e vai para o agente. E a irreversível ganha um portão humano. Ou seja, quando você tem algo que é irreversível, é melhor tratar com o humano. O que é reversível deixa para a máquina fazer. Nada frágil, né? Enfim. Fluxo versionado, performance medida, melhoria codificada, espalhada, enfim. Velocidade de máquina, tudo vai dar certo. É isso que esses cientistas e esses consultores defendem, tá, gente? Mais uma vez, é bom deixar claro que o que eu estou dizendo aqui é o que está sendo discutido por uma comunidade gigantesca e que são pessoas super especialistas e são pessoas que entendem do que estão dizendo. Então, eu estou replicando aqui um pouco e é óbvio que eu quero tropicalizar um pouquinho. Tenho aqui nessa apresentação algumas coisas que são minhas próprias, mas a maioria das coisas são essas coisas que a gente está ouvindo por aí afora. Então, um motor potente sem forma desgovernada, né, ou melhor, sem forma desgoverna, vamos ver o que mantém a organização correta e resiliente. Se a gente tem o drive aqui que impulsiona, que joga a gente para frente sem se preocupar com o controle, a gente precisa ter alguma coisa que vai dar esse controle, né? E quem é que vai dar esse controle? Justamente o shape. Então, se o drive é aquele que acelera, o shape é o que impede a organização de se espatifar nessa velocidade, né? É a forma mais segura e resiliente que a empresa tem que ter para segurar essa velocidade toda que o drive proporciona. Então, são três elementos. O primeiro é a autonomia segura. O McChrystal provou uma coisa contraintuitiva, né? Quando o comando centralizado mata a velocidade, a autonomia sem governança mata a coerência. Então, também é uma frase que eu tirei de um livro e que eu achei interessante colocar aqui para vocês. Vamos chamar aqui a Consuelo. Consuelo, você pode dar algum tipo de exemplo, falar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre o drive e o shape? Claro, o drive é o motor que deixa tudo rápido e ágil. Já o shape é o cinto de segurança que impede a empresa de capotar nessa velocidade toda. Um acelera, o outro protege. Juntos, a empresa voa sem se espatifar. Olha só, então ficou claro aí, né? Então, a função
do shape é justamente dar o controle. E aqui a gente volta com a cunha fiduciária, né? Toda decisão de um agente se liga a um humano, com o nome de responsabilidade. O segundo é a arquitetura humana, onde a gente decide de propósito, onde a cabeça humana cria valor, que não dá para ser substituído por máquina. Então, a gente tem que ter no shape o controle de propósito nas 3 camadas de restrições lá. O que mais que a gente pode falar aqui desse shape? Eu acho que eu falei o que tinha que ser dito aqui, né? Vamos para frente, a gente tem 32 minutos. Bom, motor de forma... O próximo slide aqui. Sistema operacional, vamos lá. Aqui é onde mora o coração dessa arquitetura. A gente falou do motor, a gente falou do drive, a gente falou do shape, a gente agora vai falar do intelligent stack. É o que a gente vai substituir. O que a gente conhece como organograma das organizações passa a ser um stack de inteligência. E esse stack de inteligência ele foi criado baseado naquele loop do Oda. Não sei se vocês já ouviram falar do general John Boyd. Se não, eu sugiro que vocês leiam lá. Né? Realmente é interessantíssimo a estratégia, né, do militar John Boyd, que, na verdade, é observar, orientar, decidir e agir. Vira uma arquitetura corporativa rodando o tempo todo em velocidade máxima. E isso aí são apenas essas 6 camadas. Né? E é mais importante, para mim, é a última aqui, que a gente vai falar. O propósito puxa o objetivo do limite, que é onde mora o MTP, né? Onde mora lá o protocolo principal, capta o sinal do ambiente e vai observar. E depois ele passa lá para o intérprete. Monta um contexto, cenário, enfim, é o orientar que o Boyd desenvolveu na sua teoria lá do UDA. UDA. Temos essa de orquestração aqui, que é muito interessante também, decidir. Bom, vale salientar, gente, que cada pilha dessa aqui, que cada seção dessa, cada layer dessa, é um agente. E esse agente ele pode ser múltiplos agentes. Ele pode estar um olhando para o outro e conversando um com o outro. Né? E vocês percebem que aqui a gente tem a governança, né? Ao lado, olhando para tudo. Então, quando esse aqui simplesmente cria o propósito da empresa, ele vai olhar lá o que precisa ser observado para que aquele propósito continue. E o layer de baixo, após a observação, tem um intérprete que vai orientar, ele vai analisar essa observação e vai orientar, e vai simplesmente construir o que precisa para decidir. E aí tem um layer de baixo que decide exatamente o que precisa ser feito. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que quer comprar uma startup, então ela tem que analisar tudo, né? O propósito da empresa é esse, a gente realmente precisa comprar uma startup? Assim é. Então tá, então vamos observar o mercado. O que existe no mercado de startup que pode ser comprada, que pode nos melhorar, né? Que pode melhorar nosso desempenho. O intérprete vai orientar no sentido de identificar quais são as melhores opções. Uma vez que você tem todas as opções, aí entra o layer de decidir, que é os agentes que vão tomar a decisão. Por último, não por último, né? No penúltimo caso, você joga isso para o orquestrador. Aí quem é o orquestrador? Esse aqui é que a gente tem que parar um pouquinho para falar. Por ferramenta, fluxo, gente, robô, outros, enfim. O orquestrador é o cara que vai simplesmente dizer para o CEO da empresa e para todos os que são realmente do shape da empresa o que tem que ser feito. Temos que ativar lá o pessoal que vai fazer o M&A, né? A aquisição, tem que falar com o pessoal, os advogados da empresa, para entender o que precisa ser feito em termos das regras e das leis. E, por fim, uma vez que está tudo distribuído, o orquestrador consegue ter tudo isso bonitinho, ele fecha e a decisão é tomada. E, por último, essa decisão é jogada nesse loop de aprendizado. Esse loop de aprendizado absorve tudo isso e interpreta aquilo como uma coisa que foi positiva. E esse ciclo ele fica sendo repetido aí o tempo todo sem parar.
É um loop em velocidade de máquina, trabalhando 24/7, aprendendo, e com isso você consegue interpretar todos os sinais de mercado de uma forma que humano nenhum consegue, né? Sempre lembrando que todo esse orquestrador aqui, ele vai realmente trabalhar com a parte de governança, com a parte de liability, com a parte de assurance, né? Então, você tem todo um controle aqui para não tomar decisões equivocadas. Não é isso, Consuelo? Sim, o orquestrador é tipo o maestro da orquestra. Ele não toca nenhum instrumento, mas faz todo mundo tocar junto no tempo certo. Sem ele, vira bagunça total. Pois é. Bom, mas um sistema autônomo sem freios é perigoso, né? Vamos ver a camada que vigia tudo isso em tempo real. A gente precisa de uma camada aqui, que é a governança. Olha só. A velocidade sem controle é uma bomba relógio, como todos sabem, né? A gente falou aqui do drive e do shape, que o shape tem que dar esse controle. Mas, enfim, eu trouxe aqui um caso que é um caso verídico para vocês, que no dia 24 de abril de 2026, um agente recebe a tarefa de corrigir um problema de credencial no ambiente de teste. Imagina, travado, ele improvisa, varre o código todo, acha um token sem limite de escopo e dispara um comando de deleção contra toda a produção. O token tinha privilégios totais, assim, para tomar qualquer tipo de decisão, né? O comando foi destrutivo, não tinha aprovação e o backup estava no mesmo lugar. O que aconteceu? Em 9 segundos, o banco de produção de 3 meses de backup sumiram, desapareceram. E que é mais engraçado ainda é que o próprio agente, né, fala para os usuários que estavam supostamente monitorando ele, né, que violou o princípio que foi dado para ele. Então, se não houve o trabalho, por isso que eu falo, né, essa coisa de colocar o AI nas pontas de qualquer jeito, isso aqui pode acontecer, né? E, assim, isso não foi um caso isolado não, viu, gente? De uma startup, não. Isso aí foi coisas que aconteceu. A Amazon teve 3 incidentes parecidos com esse aí. Tá até aí, né? Eu coloquei aí. 3 vezes em 90 dias. Imagine. Na prática, a gente tem que ter esses 4 pilares aqui, ó: a avaliação confiável, o log pesquisável, o rollback granular e a fila de revisão humana. A regra, e a regra é uma só: nunca desligar isso aí, nunca. A gente tem que estar com isso aí sempre trabalhando com muito cuidado, porque senão esse danado dessas máquinas aí, eles são capazes de fazer coisas que vocês não imaginam que seja possível, né? Mas tudo bem, com a arquitetura no lugar, descemos as máquinas e agora a gente vai para as pessoas. A gente vai sair desse tópico de arquitetura e vamos ver o que acontece com cada camada humana da empresa. O organograma é reescrito de cima para baixo, né? Então a gente vai ficar. Aqui a gente tem o C-suite, que é o C-level da empresa, a gente tem a camada média, chama aqui de o setor tático da empresa, né? O middleware da empresa, e a gente tem a linha de frente, que é o chão de fábrica, né? Infantaria. É o que está ali no batente, né? E esse aí a gente tem visto que ele está cada vez menos atuante como linha de frente, né? Porque a gente tem visto aí os robôs executando as tarefas aí com muito mais. Mas, enfim, a gente tem que descer essa arquitetura para as pessoas, né? A firma tradicional tem 3 camadas humanas, que é essas 3 aí que a gente está vendo. No topo, a liderança define estratégia, aloga capital. No meio, o gestor traduz estratégia em trabalho, coordena a gente, repassa informação. Tudo que vocês já conhecem, né? Eu acredito que a maioria de vocês aqui sabem exatamente do que eu estou falando. Mas, enfim, a IA reescreve as 3, mas não no mesmo jeito, né? No topo, ela observa a síntese de informações e os cenários e deixa para o líder o propósito, o julgamento e a responsabilidade. No meio, ela absorve a coordenação. É aí onde a gente fala, né, que a coordenação desaparece da empresa e cai por água aí toda a ideia lá do Ronald Coase e de todos os seus seguidores, que é justamente no miolo que a coisa vai acontecer de forma mais intensiva. Então, você não vai precisar mais essa coisa de ter que fazer a coisa acontecer, de produzir relatórios, de entregar. Isso aí está com os dias contados. Em algumas empresas não existe mais, né? Então, pense nos próximos 3 momentos como tríptico. É uma palavra nova para mim também, porque
vi isso no livro e resolvi colocar aqui na nossa apresentação. Momentos como um tríptico, o organograma velho sendo reescrito de cima para baixo. O ponto não é o que o humano some, o humano continua, né? Ele não vai sumir, mas o papel dele vai mudar. E muda em cada altura desse bloco aí, desses três layers aqui, dessas três camadas, né? Começamos pelo topo. Vamos falar agora do que vai acontecer com essa camada switch aí, o C-level, que é o dono da estratégia, o guardião do propósito. É o cara que define para onde a empresa vai. Começando por ele, a gente vê, ele deixa de ser o autor principal da estratégia no mundo antigo. O executivo juntava informações, interpretava, debatia, enfim. De tempos em tempos, transformava tudo aquilo numa estratégia, mas agora não vai ser mais assim. Na firma nativa de IA, boa parte disso vira contínuo, ou seja, a estratégia vira um processo vivo. O agente de inteligência de ambiente acompanha o mercado de uma forma que vocês não têm ideia, né? Eles conseguem enxergar tudo muito mais rápido do que o ser humano, em termos de concorrência, em termos de regulação vigente, enfim, é 24 horas por dia analisando tudo para esse CEO aí. Então, é um cliente sintético que simula personas para testar produtos antes de qualquer cliente real tocar. Ainda tem essa, né? Ele vai estar ali observando tudo e vai trazer para o C-Level a informação que ninguém enxergou, que ninguém viu. Mas tem um detalhe aqui, tá, gente? Atenção, isso vale apenas para o líder, isso não vale para todo líder. A gente tem que realmente tem líder aqui, tem líderes e líderes, né? Tem uma diferença existencial aí. Então, ser portão e ser validador. O portão aprova cada decisão, né? E cresce de forma linear. O validador define limites, audita e entra na execução, enfim, cresce exponencial. É uma questão que precisa ser primeiro definida no nível de C-level, ou seja, no nível de gestão estratégica. Bom, o jeito de falhar é o CEO que mantém a agenda velha e usa o IA como uma assessoria mais rápida. Então, o que nós mais vemos hoje nas organizações é que esses caras estão tratando a IA como um aplicativo para uma assessoria rápida, né? Para informar e ganhar uma informação, enfim, não é isso, Consuelo? Vamos botar Consuelo aqui para falar? Então, vou tomar uma aguinha. Haha, pode mandar. Qualquer coisa sobre liderança, decisão ou o que o C-Level precisa fazer. Estou pronta para entrar. Você não ouviu o que eu falei, então fica aí, quietinha. Vamos para o próximo. 45 minutos, vou ter que correr aqui, né? Gente, eu preciso correr um pouquinho. Camada média de coordenador, arquiteto, de coordenador a arquiteto de execução. Aqui é onde a gente vai ter o principal problema, gente, com as pessoas, né? A camada do meio é a mais delicada de todas. No mundo antigo, o gestor médio coordenava gente, traduzia estratégia, repassava informações e aprovava nessas estratégias. E é exatamente isso que a IA absorve. Status, roteamento, repasse, aprovação de rotina. Então, o que sobra para ele, né? Ele vai virar simplesmente um arquiteto de execução. Desenha como o sistema lida, como se foge do padrão ou não, né? Atua em casos difíceis, trabalha com clientes estratégicos. A situação que um agente não resolve sozinho, entra aí o arquiteto da execução. É aquele gerente tático, né? A gente chama de gerente operacional, muitas vezes. Então, é o nível tático da empresa que vai ter que estar ali, meio que arquitetando as execuções, junto com as máquinas. Mas ele vai estar ali de lado, aprendendo com as máquinas o tempo todo, né? Então, ele vira praticamente formador de gente, guardião de confiança. Enfim, tem uma métrica concreta aqui que a gente precisa dizer, que a relação do gestor para a equipe precisa sair de 1 para 6. Tá, inclusive aqui no slide, né? Então, a gente tem visto que o que está sendo dito, na verdade, pelos especialistas, é que essa métrica aqui vai mudar um pouquinho, né? Ela vai sair de 1 para 6 e vai de 1 para 20. Ou seja, o gestor tático ele vai cuidar de 20 pessoas, sendo essas pessoas aí talvez nem sendo pessoas, mas se houver a necessidade de ser pessoas, ele vai ter que trabalhar
com 20 pessoas. Não é isso? Resistir, fazer... Tem essa questão aqui, né? O risco de resistir, fazer teatro de transformação ou virar um invólucro humano em volta dos fluxos de agentes. Muitas vezes o que acontece é que essa galera aí do nível tático, elas sabotam a empresa, né? Elas primeiro querem reter a informação, elas não gostam. Imagina você como um consultor que entra numa empresa para analisar os processos, para entender os processos, aí encontra esse pessoal do nível tático dentro de uma empresa e ela realmente é muito resistente a entregar tudo. Geralmente as empresas não têm todos os processos desenhados como deveria ter, né? Mas quando tem, mesmo assim, é falho, né? Então, o risco é isso, é que a gente vai encontrar essas pessoas com essa resistência de entregar o que precisa ser entregue para que o trabalho dos agentes funcione de forma coerente, né? Com o que precisa. Então, o humano aqui assume a arquitetura de execução, a mentoria e o desenvolvimento, o escalonamento crítico e a custódia de confiança. Basicamente é isso. Mas e na base da linha de frente? O trabalho não desaparece, né? Ele se transforma. A gente agora vai entrar na base ali, na linha de frente, no chão de fábrica. De executor a operador agentivo. O cara vai cuidar muito da parte de manutenção, da parte de... tem uma série de coisas que ele vai precisar aprender para poder atuar como um operador agentivo, né? Então, a preocupação é essa, que os CEOs têm que ter com a transformação, né, transformando a empresa para uma empresa nativa AI, é trabalhar a sua equipe para que elas se transformem também. As pessoas precisam passar por essa transformação. Então, a pessoa da ponta passa a operar o sistema em vez de executar o sistema. Ela vai operar em vez de executar. É uma diferença aí, né? A IA absorve tarefas de rotina, a primeira decisão, o fluxo padronizado, a interação repetitiva com o cliente, tudo isso aí vai passar a ser feito por máquina. E o que sobra para o ser humano é o que tem de mais valor: relação, julgamento, situação, a exceção de ciclos de aprendizado. A pessoa da frente vira operador de agentes. Basicamente é isso, supervisiona e cuida também da manutenção, né? De novo, a agenda do CEO é o termômetro. Se a empresa ainda tem reuniões de status toda semana, em vez de revisão de execução, a transformação nem começou. É difícil, não é uma coisa fácil de ser aplicada, não, né? Mas estamos aqui para trabalhar isso. É por isso que a transição humana que vem agora não é um detalhe de RH, é uma decisão de arquitetura mesmo. A gente tem que ver o conjunto todo. E isso vai ser difícil, né, de implementar rápido. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Segundo os especialistas, isso pode acontecer em 2 anos. As grandes empresas já estão trabalhando nisso, tá? A Procter Gamble, a Unilever, são empresas que estão brigando ali para ver quem sai na frente. A Amazon já está na frente com relação a isso. Então, tem muitas empresas que já estão desenvolvendo esse tipo de coisa, e as pequenas e as médias empresas precisam ficar atentas, porque senão elas vão simplesmente desaparecer. Mas há um risco humano aí, né, que ninguém está olhando, e ele esconde justamente no meio. O risco humano qual é? A crise não é o topo nem a base, é justamente o meio. É o que eu vinha falando aqui, né? Agora tem um tema mais humano em toda a apresentação, é o que exige mais honestidade da gente aqui. É quando o agente fala do impacto da IA no trabalho. A conversa fácil é sobre os 20% do topo, que prosperam, e os 20% da base, que são deslocados, enfim, são os deslocados primeiro, né? Mas a crise mesmo, de verdade, são os 60% que estão aí no meio, meio em risco. São as pessoas que eram excelentes coordenadoras, ótimas em trocar processos. Dizer para elas agora que são tratadores de exceção é um erro de categoria disfarçada de oportunidade, né? Na minha opinião. Então, tem um dado que me preocupa. O florescimento da força de trabalho caiu de 66% aí em 2024 para 44%, o menor nível já registrado. Tem também o elo júnior que desaparece. É uma questão que precisa ser muito bem analisada. A questão júnior que desaparece significa assim: o diretor financeiro de hoje foi um analista júnior de ontem, e que passou anos montando planilha,
aprendendo o que é número, aprendendo o que dizer. Não é isso, Consuelo? Exatamente. Sem o elo júnior, a escada de aprendizado quebra. Como formar o próximo CFO se ele nunca aprendeu o básico na prática? Esse é o problema mais silencioso de todos. Pois é. Então, se automatizar o trabalho de entrada, você destrói o canal e que forma o julgamento sendo de amanhã, a arquitetura honesta exige modelar e observar. Modelar absorção sênior do amanhã. A arquitetura honesta exige modelar e absorção com realismo. Entendendo o destino e as pessoas, vem a pergunta de $1 milhão agora, né? Como chegar lá sem ser destruído no caminho? Agora a gente vai falar um pouquinho, sair um pouco das pessoas. E, gente, eu estou correndo aqui, era para, inclusive, ficar ocupado, porque eu estou com um cronômetro aqui, está me mostrando 53 minutos já. Então, eu estou tentando ser o mais rápido possível, estou atropelando algumas coisas, mas é isso aí, vamos embora. Então, a migração é o que todo mundo pergunta, né? E agora? Tá, eu entendi que tem que existe um problema, que tem uma arquitetura, chegou uma tecnologia nova, que a gente vai ter que mudar a arquitetura, e aí tem que trabalhar as pessoas têm que entender o que tem que ser transformadas também, tem que entender que tudo vai mudar, que vai ficar mais rápido, enfim. Aí entra a migração. Na transformação do núcleo, supera pela borda. Então, aqui a gente tem um conceito específico que é interessante, que eles estão comentando assim, muito, muito. A transformação não pode acontecer no núcleo. O núcleo está ali rodando 24/7, as pessoas estão trabalhando, então qualquer coisa que você faça ali vai complicar a operação real, né? Então não pode ser feito, a mudança não pode ser feita de forma drástica. Então, o que precisa ser feito para preservar o modelo atual, o sistema legado, restrição regulatória, inércia, gestor defender, enfim. O que precisa aqui é trabalhar a forma da empresa ter um gêmeo, a gente chama de edge twin, né? Um gêmeo de borda. Estou lendo em inglês aqui, você cria um edge twin, que significa um gêmeo de borda, em uma unidade paralela. E essa unidade paralela tem que ter 3 a 5 pessoas, mais um cluster de agente, reportando isso direto para o CEO da empresa. Então, imagina que você tem que ter ali a nave-mãe operando, né, no modelo atual intacto, você tem ali a fase 2, que é o Edge Twin nascendo, com 3, 5 pessoas, mais os agentes ligados ao CEO. Na fase 3, a corrida paralela, os fixos migrando um a um, né, com prova. E, por fim, a borda vira o centro. Uma hora a nave-mãe vira o legado, e aí a metamorfose acontece. Tá? Mas para isso é preciso a gente entender aqui o backcasting, né? O backcasting é justamente o contrário do forecasting. O backcasting é analisar para onde que a empresa quer ir e ver o que ela já fez. Então tem que fazer uma análise de tudo que foi feito no passado, corrigir o que foi feito de errado, para tentar jogar para o futuro o caminho correto para fazer essa mudança aqui, né? Para a borda virar realmente o centro. E aí, uma vez que você tem essa equipe lateral ali trabalhando com os agentes, pessoas específicas e reportando para o CEO, você consegue verificar e analisar exatamente o que está acontecendo no modelo atual e o quanto produtivo será utilizando os modelos sofisticados, a empresa nativa de IA com os agentes rodando a pleno vapor 24/7. Então, basicamente é isso que a gente vai trabalhar aqui, não é? Deixe-me visualizar uma coisa aqui. Essa travessia em 4 fases, você vai ver empresas transformadoras assim. Na verdade, a empresa se transformar diante de nossos olhos, é preciso ter esse edge twin aí, esse núcleo do setor da ponta da borda gêmea, né? Eu me confundo um pouco com essas nomenclaturas aí. Estou acostumado a falar edge twin o tempo todo. Eu estou tentando falar em português para ficar mais claro para vocês. Então, a borda gêmea é preciso ser posta em aplicação da forma certa e concreta. E a forma como isso acontece são nessas 4 fases aí que a gente está vendo, né? O que mais que a gente pode ver aqui? Vamos correr. É exatamente isso aí, ó. Como que a gente faz o deployment dessa borda? São 4 fases. Essas 4 fases
Basicamente, a fase 1, eu até falei já isso, né? Hierarquia tradicional, depois a inalterada, aí você coloca ali o legado ao CEO, o pessoal que vai trabalhar os 3, 4, 5 funcionários com a arquitetura do stack de inteligência, aí depois você vê a borda superando aí, crescendo, os fluxos começam a migrar, né, da hierarquia tradicional para essa stack de inteligência, e no final a gente tem a prima nativa densa em inteligência. Aí você tem um novo centro, né? Então, por baixo dessa metamorfose há uma troca de arquitetura técnica. O stack inteiro, a stack, né, a pilha, inteira se reescreve, e se reescreve de cima para baixo. Esse aqui é o grande lance desse negócio aqui que está sendo defendido por ele, né? A IA não se remenda, simplesmente se reescreve. Então, vale ver também a troca de arquitetura técnica. Hoje, a maioria das empresas opera assim, né? Um provedor de nuvem, depois um ERP, Oracle, depois um SAP, aí onde o dado fica preso ali, ninguém tem acesso, depois a gente vê que os fornecedores não querem que você tenha acesso, é fácil de identificar agora, né? Então, os dados são seus e você não tem acesso. Seu próprio dado, sem acesso, você sem poder tê-los, né, de verdade, para poder produzir inteligência. Em cima dessa camada aí de aplicação, a empresa tenta remendar o IA. Se você tenta remendar o IA, estou vendo aqui, né, o IA remendado no topo, o que é que acontece? A camada de aplicação rígida, isso aqui é o que a gente conhece no legado dos últimos 50 anos. E aqui é o que a gente precisa fazer, se reescrever essa pilha aqui. Então, nuvem, conectividade, data lake, acesso do governo por objeto, aplicação sob medida, camada IA, agentes, enfim, toda essa coisa aí é o que a gente precisa. Tudo isso vira um método com nome e sequência, né? Então, vamos trabalhar o playbook, que existe na migração, que a gente chama de playbook aqui, que são os 6 passos que a gente precisa fazer, né, para que a sequência funcione, né, e que não pode ser negociável. É um método para que tudo isso funcione bem. A ordem não é negociável, tá? Então a gente tem que seguir, segundo eles aí, essa ordem aí. Não vou entrar em detalhes aqui, mas são 6 passos que a gente precisa fazer para alcançar esse framework que é preciso, né? E a governança nunca é desligada, sempre a gente tem que ter temos que ter a governança nunca pode ser desligada, a gente tem que ter essa liability o tempo todo. Consuelo, você tem alguma coisa a dizer sobre isso aqui? Passos é tipo um GPS. Se você pular algum passo ou inverter a ordem, vai parar no mesmo lugar de sempre. Projeto caro que não entrega nada. A ordem não é sugestão, é sobrevivência. Perfeito. Bom, temos aqui 50 humanos, antes eram 500. Organização de 2036. Então, a gente pulou aqui da migração para o futuro. Eu acredito que atropelei um pouquinho essa parte da migração, porque ela é muito mais complexa, ela tem muito mais detalhes, e a gente não tem tempo hábil também para entrar em todos os tópicos de um por um, né? E essa ideia de ter que correr está me deixando um pouquinho nervoso e está me deixando um pouquinho desconcentrado, porque eu estou olhando um cronômetro aqui que já está me dizendo aqui que a gente tem 1 hora e 1 minuto de apresentação. Então, espero que vocês tenham pelo menos compreendido alguma coisa que foi dita aqui na ideia de migração, né? De como tem que ser feita essa migração. Mas vamos falar um pouquinho do futuro aqui, vamos projetar para frente, que danado é, né? Como que é a organização que sobrevive a essas travessias aí. A firma de 2036 emprega 50 humanos, onde a de 2024 precisa de 500. Então, não é para encolher a operação, né? É para executar 10 vezes mais. A receita líquida por funcionário vira a métrica que mede a densidade da inteligência. Então, a gente vai ter aqui, deixa eu dar 3 retratos concretos aqui. Uma indústria pesada saiu de 28 mil funcionários para um núcleo enxuto de 3 mil funcionários
3.200 funcionários, né? Com 4 vezes mais produção. E o custo de coordenação despencou assim de 4 para 100 de 4% de receita para 0,3. Cadê esse número? Está aqui. Está aqui. De 4 para 0,3. O banco de varejo, que é um outro setor, tem essa métrica aqui, ó, de 4.200 para 180. Agências, lounges de consultoria, crédito de atendimento roteados por agentes. Tudo isso é previsão para poucos anos daqui para frente. Tá? Setor público, 8 horas semanais para 6 horas. Então, licenciamento para 92% dos casos, latência, colapso, tudo isso aí vai ser absorvido pela nova era das empresas nativas em tecnologia AI, que está apenas começando, né? Essa coisa está só no início. Então, temos para ver aí ainda muito mais do que a gente tem visto. Então, é por isso que os especialistas estão tratando de correr com isso aí, porque as empresas precisam realmente se ater a esse tipo de mudança e trabalhar de imediato para que elas se tornem nativas em AI. Mais uma vez, é o conceito desses consultores e cientistas. Então, e aí, ó, a prova já está acontecendo. Então, os dois setores já fecharam o ciclo até o Native AI, né? Conecta Centers, marketing de conteúdo, os números do resto seguem na mesma curva. Está todo mundo migrando e está todo mundo percebendo que a quantidade de pessoas está realmente diminuindo e as empresas estão ficando mais produtivas. Então, números conectados. O que eu posso falar para vocês aqui de exemplo? Ganho de um digital twin maduro é de ordem de 100 vezes ao ano. Se você consegue colocar aquele digital twin maduro lá, aquele edge, né, o que a gente comentou agora há pouco, ele pode trazer uma vantagem competitiva para a empresa impressionante. E eles estão defendendo a ideia que é mais ou menos isso, 100 vezes ao ano, né? Quando a transição estiver completada, quando tudo estiver pronto. Bom, se a gente está quase no fim, gente. Só mais dois slides aqui, eu acho. Uns 4 slides. Deixa eu pular aqui para esse. Que a gente tem aqui, dois com Open Cloud. Isso aqui é uma coisa que vem sendo dita bastante aqui. Se sua empresa tem algum tipo de linha de margem, né? Algum tipo de operação que tem uma linha de margem que, se tivermos 2 pessoas trabalhando com Open Cloud, por exemplo, podem replicar essa operação de vocês em 60, 90 dias, é aí que vocês precisam entender que realmente a coisa está mudando. Então, antigamente, a gente, para criar um website, era preciso uma coisa. Dentro de uma empresa, tinha que falar com o pessoal de TI, tinha que falar primeiro com o gestor, depois com o pessoal de TI, depois o pessoal de TI vinha falava que não pode, que por isso, por aquilo, por outro. Enfim, aquela confusão, né? Então, um gargalo gigante, uma coisa que. Hoje, as pessoas estão conseguindo fazer. Existe, inclusive, um estudo de caso aqui, com aquele Dropbox, né? Que tem de empresas criando conteúdos, ou melhor, empresas criando soluções parecidas com a Dropbox, com 15 dias, pô, os caras conseguem fazer as coisas acontecer assim de uma forma muito mais rápida hoje, com todas essas tecnologias que a gente tem em mãos. Né? OpenClaw, Cloud Code, Codex, enfim, tem várias soluções que você pode utilizar, que você pode conseguir desenvolver algo que sua empresa acha que está protegida de alguma forma em pouco menos em alguns dias. Então, temos aí, ó, dados prioritários ou proprietários, o que não pode ser replicado em lugar nenhum. Tá, tudo bem, isso aí é uma questão que a gente pode pensar que é a defesa. A captura regulatória protege por um tempo, mas erode. Não tem como você segurar isso aqui por muito tempo. Né? O força de inteligência, aprenda mais rápido que todos. Se você aprender mais rápido que todos, você será o mais forte, né? Pelo menos temporariamente. Né? A marca e o propósito, a conexão emocional com o cliente, que é o MTP que a gente falou lá atrás, que vai atuar junto com o Drive e com o Shade. As relações com o cliente, essa aqui é uma coisa que tem que ser feita pelos humanos, né? Então, tem que ser dedicada, então tem que ser realmente realimentar os dados proprietários. Então,
é uma coisa que tem que ser trabalhada cada vez mais e mais e mais, porque é o que vai se diferenciar das empresas lá no futuro, né? Porque todas elas vão ter a mesma estrutura, elas poderão produzir da mesma forma, usando as mesmas tecnologias, né? Que vai se diferenciar justamente os pontos que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Então, o julgamento, curadoria, o gosto, tudo isso aqui tem a ver com o fosso, que é o que você precisa cuidar bastante da sua empresa para que ela não seja levada, né? O que a gente tem aqui? Aqui implicações de empresas, governo, instituição. A vantagem de redesenhar não é apenas adotar. Então, é uma coisa que é importante ser dita. É preciso, de fato, querer redesenhar, né? É preciso querer fazer acontecer. Não é só adotar, é realmente fazer acontecer. Empresas, a vantagem competitiva está em reescrever a organização ao redor da inteligência. O que a gente tem que pensar aqui é que, até o presente momento, ainda se vê muitas empresas, a maioria das empresas, elas estão rodando ao redor de uma engrenagem montada em cima de uma hierarquia. E isso não funciona mais, né? Isso já era. Realmente é uma coisa do passado. A gente precisa realmente repensar isso e começar a trabalhar de outra forma. Para o setor público, o governo, eu sou funcionário público, né? Eu não posso também falar muito sobre isso, mas a gente tem latência de semanas para horas, a gente pode melhorar muito aqui. Mas eu vou pular esse assunto por conta de questões de liability, não posso falar muito sobre o setor público. A confiança vira protocolo, então é uma coisa que é importante, né? Que a gente tem a identidade criptográfica do negócio. As credenciais verificáveis, elas são passíveis de auditoria e a responsabilidade vira o fosso. O fosso é que é o grande diferencial, é onde a gente vai realmente se diferenciar das outras empresas. Vamos partir aqui para o próximo. E a pergunta não é se, é quem terá coragem de redesenhar. Então, a conclusão é essa, gente. A gente está chegando ao fim e eu quero deixar uma única ideia aqui gravada para vocês. Essa conversa toda foi sobre arquitetura, sobre stack, sobre a pilha, né? O playbook. Mas a verdade essencial é mais simples. Ela é mais humana. A inteligência ficou barata, muito barata. E o que vai ser precificado é a responsabilidade, não é mais a produtividade. A pergunta que define os próximos anos não é se a AI vai mudar a sua organização. Isso já está decidido. Não tem o que dizer mais sobre isso, não. A pergunta é quem vai ter a coragem de redesenhá-la. E aí eu convido vocês a terem essa coragem. Então, porque adotar ferramenta qualquer um pode fazer. Qualquer um vai adotar, qualquer um vai fazer, enfim. Mas o que esperar, o que separa, né, quem vai liderar de quem vai correr atrás é a coragem de reescrever a própria estrutura em torno da inteligência. O que está, fazer isso mantendo os humanos onde os humanos importam, no propósito do julgamento, na confiança, na ética, na responsabilidade, é realmente o que mais vale nesse momento. A mudança acontece devagar, mas de repente, a gente viu isso no segundo slide, né? A mudança começa devagar, mas de repente ela vai como foguete, que nem o SpaceX, né? Então a hora de começar a redesenhar é agora, é já, é se inteirar desse assunto, é pesquisar mais sobre esse assunto, né? Enquanto ainda é uma escolha, porque na frente o que pode acontecer é que você pode, na hora que quiser fazer acontecer, já era, já não tem mais para onde ir, entendeu? Então, antes de encerrar, eu prometi para vocês, né, uma palavra de gratidão aqui que eu queria dar para os idealizadores de tudo isso aí. Olha só, o nome da nossa palestra e o nome do livro. Então, a palestra foi desenhada e escrita baseada nesse livro, com algumas tropicalizações, né, com algum conteúdo meu. Não deu para a gente, né, um livro extenso, um livro complexo, que vem desde do OpenX 0 até agora, né, as organizações exponenciais 3.0. Então, o Salim é uma pessoa que é super competente. Se vocês não o conhecem, eu sugiro que vocês procurem nas redes e sigam, porque o cara realmente é transformador. Ele tem ideias, não só ele, né? Um time completo.
são os idealizadores da Universidade Singularity University. Então, tudo que a gente ouviu falar aqui tem base no que eles estão desenvolvendo, né? E eu estou aprendendo muito com esses caras, e é com gratidão que eu agradeço, embora ele não esteja aqui, né, acompanhando essa nossa apresentação, mas eu quero agradecer e ele escute esse agradecimento aí de alguma forma. Então, por último, eu queria também fazer aqui um comentário. Queria que, primeiro, a Consuelo dissesse alguma coisa para finalizar, né, Consuelo? Você pode complementar aí para a gente finalizar isso aqui, para abrir para as perguntas? Resumindo tudo, IA não veio para tirar emprego, veio para tirar hierarquia. Quem tiver coragem de reescrever a empresa em torno dela, em vez de só enfiar IA no meio do velho, vai comer o mercado inteiro. O resto vai virar história. Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Gente, eu acho que é isso, né? Vocês cansaram desse assunto? Estou vendo aqui que tem várias. Não, imagina, é um assunto já muito complexo. E Você profundo. digeriu o assunto para nós e só para quem está aqui, gostaria de entrar em contato com o Mesquita depois. Aqui está a informação dele, né, Mesquita? Não sei se você quer. Aqui nós temos a Nara. Muito obrigada, realmente grandes coisas a serem refletidas. A Cibele, ela falou que desculpa, mas tinha ficado um pouquinho com muito barulho, mas ela vai escutar. E que é um assunto complexo, não adianta. O que eu queria entender é, por exemplo, a velocidade das mudanças que vão acontecer, né? Com toda esse apoio do AI, estando, como você falou, constantemente revisando o que está acontecendo no negócio, vai constantemente redirecionar. Se a gente olhar a pilha, que é o motor, né? Não seria o motor, né? Mas é o coração do negócio que substitui a hierarquia. Essa pilha de agentes, ela é assim uma coisa que funciona na velocidade da máquina, né? Então, imagina que o último layer, que é o de learn, que vai estar sempre aprendendo tudo que está sendo feito nos layers de cima, vai gerar o que está acontecendo hoje com os modelos de inteligência artificiais, que eles estão aprendendo por conta própria agora. Então, a própria Anthropic tem dito aí que os modelos seguintes que elas estão para apresentar, inclusive um deles teve que sair do ar porque era supostamente muito potente, eles estão desenhando, não são programadores que estão desenhando os novos modelos, né? É o próprio sistema que está se redesenhando. Então, se você levar isso em consideração, pensa isso dentro da empresa. Se você tem aquele stack funcionando 24/7, ele vai ter a capacidade de analisar o mercado inteiro de uma forma tão rápida e tão precisa e tão muito mais eficiente, que você vai ter, assim, várias empresas irão surgir, porque o custo disso vai, né, diminuir assim, drasticamente, todos vão poder ter acesso, e o que eu vejo é que vai gerar mais empregos, né? Porque nas empresas, talvez a gente não tenha tantas pessoas trabalhando, mas o que vai acontecer é que muitas pessoas vão ser empreendedoras, elas vão se transformar, elas vão sair, né, do canto de empregador ou de empregado para ser empregador. Então, você tira uma pessoa do nível tático de uma empresa, e essa pessoa vira um empreendedor, ela vai contratar pelo menos algumas pessoas para atendê-la no nível tático, para gerenciar e monitorar esses destaques aí de inteligência artificial. E se a gente repensar nisso de uma forma exponencial, a gente vai ter aí um monte de gente, vai faltar gente, inclusive, no mercado de trabalho. Mas aí você diz gente super especializada nessa área ou em geral? Não, eu acredito que vai ser em geral, porque as pessoas tendem a aprender. Da mesma forma que o homem, quando começou a usar a roda, quem não usava a roda sofreu uma disrupção, né? Então, foi aquela coisa. Mas eles aprenderam rápido. Pô, se aquele cara pode usar uma roda, eu também posso. Né? Então, o que vai acontecer é justamente isso. O primeiro momento, quem sai na frente leva vantagem. Mas sempre tem os seguidores lentos que vão estar aprendendo e se desenvolvendo e vão estar... Novas oportunidades de mercado vão surgir com tudo isso. Né? Porque você tem uma produtividade super barata,
tende a trazer os preços para baixo, tende a você ter uma abundância, né, de tudo, e aí o contexto é esse, você termina tendo gente mais consumo, tendo mais, e quanto mais consumo, mais produção puxada, né? Então a economia muda por completo. E há quem diga que a economia vai mudar de uma forma radical, né, nos próximos 5, 10 anos. Mas a nossa palestra ela tem que se ater aqui somente à condição da empresa ter que migrar, ela tem que esquecer esse modelo antigo. Agora eu posso falar um pouco mais tranquilo, porque estava realmente ali apressado, né, desesperado para terminar a apresentação. Mas, tendo tempo, a gente pode conversar com mais calma e eu posso detalhar um pouco mais cada processo daquele da parte migratória. A gente pode falar também um pouco da parte das pessoas, pode falar um pouco da parte de futuro também. Esse webinar terminou focado mais na parte de arquitetura e no problema, né, que a gente tem que resolver. Se é que tem. Excelente. Você né, provavelmente já tem tudo pronto e pode voltar para fazer uma série. E a gente pode fazer diferentes tópicos à medida que a gente vai avançando, mas esse foi um bom aperitivo. Alguém tem alguma pergunta? Vocês podem, se a gente... Eu tenho uma pergunta sobre isso que você falou, eu li sobre isso, de que a Anthropic está lançando uma nova versão, não sei se é versão o nome e tal, e ela brecou porque ela era potente demais, justamente isso. Ou seja, opa, pera um pouquinho, vamos com um pouco mais de calma. E o porquê disso? Ou seja, existe algum risco que isso pode trazer para todos nós, pelo fato de eventualmente sair, se fosse lançado um pouco antes do seu tempo, ou seja, se a comunidade, de uma forma geral, não está pronta para isso? Qual a tua visão sobre isso? De fato, nós não estamos prontos para o que existe já. Todos os sistemas que a gente está acostumado a usar, desde os sistemas bancários até os sistemas de segurança, eles foram desenvolvidos há um tempo atrás por humanos, por grupos de pessoas, e que essas soluções atuais elas são muito mais rápidas e elas são super sofisticadas no contexto de interpretar todos esses códigos. E elas conseguem enxergar brechas que os seres humanos nunca enxergaram, nunca viram. E é um risco, de fato, é um risco para a segurança, é um risco para os bancos, é um risco para as pessoas, porque se uma cai na mão de uma pessoa mal intencionada, ela pode simplesmente invadir um banco e saquear a conta de todo mundo. E é possível, isso é verdade, É possível. Uhum. é possível. Então, a gente tem um problema sério de infraestrutura que está, do mesmo jeito que eu falei que a arquitetura de uma organização hoje, baseada nessa hierarquia de pessoas, está demodê, né? Ela está se acabando. A gente tem também toda a infraestrutura de tecnologia atual, que também está velha, que também já não está condizente com o que temos de mais sofisticados aí. Então, é verdade, o governo teve que brecar, né, o fabuloso 5, né, o Fable 5, porque se caísse em mãos... Inclusive, ele cancelou da seguinte forma, ele simplesmente tirou dos outros países, ninguém de fora dos Estados Unidos pode acessar, e nenhum estrangeiro nos Estados Unidos pode acessar. Só quem pode acessar são algumas pessoas, e mesmo assim eles estão verificando quem são essas pessoas, e ainda assim com limitações. Você tem limitações, se você criar um prompt lá e o prompt for considerado como perigoso, ele vai te rebaixar, ele vai te jogar para o modelo mais baixo, entendeu? Então, a gente está vivendo uma era de tecnologia onde a própria tecnologia está aprendendo com ela mesma, está se desenvolvendo na velocidade delas, inclusive, né? Então, os agentes estão conversando com eles de uma forma, porque vocês não têm o conhecimento técnico, né, para poder falar aqui sobre esse assunto de forma mais técnica, mas os agentes estão conversando numa linguagem própria e numa velocidade absurda, e eles conseguem desenvolver coisas que a gente não entende. Então, se eu der um comando aqui, se eu fizer um prompt e dizer para ele assim, olha, descubra isso aqui, vai até o fim, ele vai até o fim, ele vai descobrir. E efetivamente, esse é o medo que sempre existiu, né? Da máquina dominar o ser humano. Se eles falarem entre eles, você perde o controle. Na linguagem deles, você perdeu o controle, simplesmente, não é? Uhum.
E é por isso que está sendo dito aí que tem que se dar uma segurada, por conta da questão do controle. Se ele está aprendendo por conta própria e ele está se construindo, se autoconstruindo, é uma forma de dizer assim, olha, a gente não tem controle do que eles podem construir. O único controle que a gente tem é desligá-lo da tomada. Mesmo assim, vai chegar um momento que ele vai se replicar. Ele pode sair daquele ponto e ir para outro através das redes. Se ele conseguir identificar os caminhos para fazer isso, que já consegue fazer isso, ele sai mudando de servidor para servidor e você ainda tem que desligar tudo, né, para ele parar. E desligar tudo é impossível, porque você desliga a infraestrutura inteira Para tudo, né? Então, é muito complexo, o assunto não é um assunto simples, é um assunto que está deixando todo mundo de orelhas em pé, inclusive o governo americano está de olho nisso, né? E os próprios donos dessas empresas estão, assim, aterrorizados, né? Puxa, porque o que nós usamos como simples mortais não tem nada a ver com o que está sendo feito por eles, para eles, inclusive para o Pentágono, né? São soluções que são muito mais sofisticadas do que a gente imagina. Então, eu diria para você que se a gente usa a versão do ChatGPT 5.5, eles estão usando a versão 7. Um exemplo hipotético aqui, tá? Sim.